Quais são as dicas que vocês que já trabalharam dentro de empresas multinacionais podem nos trazer em relação a equipes multifuncionais ou liderança de equipes de pessoas de alta performance ou liderança ou coordenação de equipes? Bem, o contexto é o mesmo, né? Sempre que nós estamos falando de liderar e coordenar ou liderar times ou equipes, o contexto é o mesmo. É você ter alguém ou um conjunto de pessoas que você possa administrar situações que estão ocorrendo ali. Mas o interessante de tudo isso é que hoje se fala-se muito nos times de alta performance. Então, times de alta performance, quando você define essa equipe, eles têm habilidades e competências que, em conjunto, sempre tendam, né, a um quadrante onde essas pessoas podem ter maior engajamento. E, normalmente, eles se engajam mais aos trabalhos. Em compensação, quando eles estão fazendo algo que eles realmente demonstram que gostam, normalmente essas pessoas entram num estado chamado estado de flow, que é o oposto da pessoa quando ela não tem capacidade ou conhecimento ou competência ou habilidade, e aí a tendência é sempre a pessoa se estressar. E ela se estressa pelo ambiente, se estressa pela chefia e acaba distorcendo a condição do grupo. Então, aí que entra o papel do líder. Ele precisa, como dica, identificar quem são essas pessoas chamados de sabotadores de equipes. Não que ele seja ruim, mas ele não está de acordo com a necessidade daquele time. Então, vai mandar ele embora? É óbvio que não. Você tem que recolocá-lo, e se ele não tem a habilidade necessária para aquilo que você acredita, no potencial que ele possa vir a ter, então é treinar. Vai da cultura da empresa. A dica para o líder, ele precisa conhecer o time com que ele está trabalhando. Uma ferramenta legal que você pode fazer para você colocar isso, chama-se o SWOT, né? Que já falamos já há um tempo atrás, onde você pode analisar quais são as forças que essa pessoa tem, né? Quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos, quais são as oportunidades, talvez, de crescimento, melhoria, ou quais são as fraquezas, né, que o SWOT traz. Ou Nine Box, onde você tem 9 quadrantes e você vai condicionar essa equipe dentro dessa colocação, né, que tem que ir atrás do Nine Box, para você poder compreender. 2 ferramentas legais. Que dica que mais nós damos para você que tem uma equipe de alta performance? A equipe de alta performance, ela precisa receber, né, informações. Eles são sedentos de informações. Eles precisam de informações para poder se autogerenciar. A equipe de alta performance se autogerenciam. E por se autogerenciar, eles precisam de informações coerentes com o propósito com o qual eles têm que estar sabendo que isso está acontecendo. Ninguém vai, principalmente equipe de alta performance, vai para um determinado lugar sem saber o porquê, como e quando. E isso é papel do líder. Então, o líder, ele precisa, olha só, se comunicar. Ele precisa ter uma comunicação assertiva. Aquela comunicação agressiva, porque ele mandava e todo mundo tinha que obedecer, isso já não existe mais. Existem pessoas que integram grupos de alta performance normalmente tem equipes que já são de 3 gerações. Tem o veterano, tem o novato e tem aquele, por exemplo, estagiário, né, uma geração Z que está aí e tem dado bastante trabalho para as pessoas, porque tem um pensamento fora da caixa, porque ele começou agora, a empresa tem uma determinada cultura. O líder como um todo, ele precisa ter dentro desse papel 15% de conhecimento técnico e 85% de trabalho em equipe, coordenação. Então, as nossas dicas que vocês podem utilizar no dia a dia para a sua equipe é dar feedback, porque os novatos gostam de feedback. Os veteranos gostam de ensinar os mais novos, então você precisa dar essa liberdade, mas desde que nunca interfira no tempo da entrega do projeto. Mas essa troca de informações, essa troca de experiência, ela tem que existir. Quando um está sobrecarregado, aí a própria equipe pode se
se redesenhar para que ela possa transferir aquele sobrecarregamento que existe numa determinada pessoa para uma outra pessoa. Eles precisam ter o que esse empowerment que nós chamamos. A equipe ele pode fazer essa autodelegação entre eles mesmos, desde que seja coordenado com você e você, que é o líder, esteja sabendo como está sendo a mudança nesse jogo de xadrez, essa movimentação das peças. Então, isso que é importante o líder ter, então, a comunicação, inteligência emocional para lidar com os conflitos, ele precisa ter persuasão, ou seja, trabalhar com os gatilhos necessários de acordo com o que a ideologia de cada um está colocando. Nós falamos em algumas aulas passadas sobre os cinco sentidos, onde você tem a visão, a audição, o tato, o olfato, né? São esses, né? Onde esses sentidos vão dizer para a pessoa como que ela se age, porque ela tem um filtro dela. Então, ela precisa conhecer um pouco da persuasão para que ela possa usar os comandos necessários, seja de rapport, seja de gatilhos mentais, que vai conduzir melhor aquela pessoa, aquele time. Para quê? Para os objetivos traçados da empresa. Então, a empresa, ela tem uma cultura, e essa cultura tem que ser seguida. Isso é a ética da empresa, é a condição, são os valores. Muitas vezes é a própria missão da empresa. E o líder tem que estar de acordo com essa condição. E quando a equipe não está, ele tem então usado a persuasão, ou seja, a equipe recebe informações coerentes com o que é necessário, a equipe entende e ele passa o trabalho. Então é uma dupla mão, onde os beneficiados são sempre os mesmos, para que isso não haja manipulação, isso haja persuasão, e a persuasão positiva, coerente com valores e ética, tá certo? Então nós falamos de comunicação assertiva, tem que buscar, nós falamos de persuasão, tem que trabalhar, nós falamos de trabalhar em equipe, nós falamos sobre conversar com o pessoal, ou seja, dar o feedback para eles, nós falamos que os conflitos têm que ter inteligência emocional e você tem que também trabalhar com soluções de problemas complexos, porque a sua time é de alta performance. Então, olha só, passamos aí 7 habilidades que é fácil de serem obtidas? É óbvio que não, né? Contudo, nós dizemos alguns vídeos atrás que nós falamos da tríade da competência, onde você precisa de 3 pequenos fatores, que é uma atitude para mudar ou absorver uma determinada habilidade. Talvez você vai precisar de novos hábitos, e o grande problema está esquecer os velhos e começar com os novos, e botar em prática para que você possa obter o conhecimento e utilizar de acordo com a necessidade da empresa. Então, quando você tem essas três atividades, que é mudar a sua atitude, ter essa habilidade para que você possa utilizá-la e aprender com ela e assim obter os conhecimentos, então você começa a ter uma pessoa que há competência numa inteligência emocional, há competência numa persuasão. E por fim, né, que dentro da inteligência emocional tem um dos gatilhos que é o mais importante, que nós falamos que é da empatia, é saber calçar o sapato daquele que está dentro da sua equipe. Quando você não sabe fazer isso, olha, eu digo para vocês, a sobrevivência é muito pouca. A não ser que ele tiver ele está assim muito bem correlacionado com outros níveis onde ele possa mudar facilmente. Mas a própria equipe acaba distanciando esse líder deles pelo fato dos valores. Eu mencionei lá atrás, precisa então dos valores. Então pense nisso. Isso é uma receita de pão? Eu digo para vocês, não é uma receita de pão que você tem que seguir à risca, mas são dicas que servem para o dia a dia e que, se você refletir um pouco e você mudar os seus hábitos, mudar os seus valores e começar a interagir mais com a equipe, e ela começar a perceber que os seus valores estão relacionados aos erros que você já praticou, às oportunidades que você já teve e você buscou e conseguiu consertar, melhorar, aos desafios que você já teve e assumir os próprios erros, eu digo para você, a tendência é você se tornar um excelente líder de equipes de alta performance. Beleza, pessoal? Então tá aí, pequenas dicas, mas de extrema importância para você mudar o seu dia a dia. Beleza? Então não deixe de deixar os seus likes lá, manda e-mail, manda mensagens, teremos aí o prazer de responder vocês na medida possível. Valeu? Grande abraço a todos aí, até mais, até a próxima.